Que Deus nos abençoe nessa manhã. Muito bom ter cada um de vocês aqui na casa do Senhor, na Igreja Raízes. Que Deus nos abençoe nesse ajuntamento do povo de Deus mais uma vez aqui na terra, aqui no Flamengo. Vamos ficar de pé? Vamos lá, gente. Bom dia. Vamos começar declarando que não há o que o Senhor não faz. Vamos juntos. Falar, a escuridão tem seu fim. Ao teu tocar, eu sinto o céu na terra. Ao teu tocar, meus olhos se abrirão, crerá o meu coração. Vem comigo. Não há o que o Senhor não faz. Mover montanhas, Deus, tu és capaz. Caminho és, eu vou louvar. Não há o que o Senhor não faz. Ao teu falar, cura as minhas feridas. Ao teu falar, revives o meu sonhar. Ao teu tocar, sinto que és poderoso. Ao teu tocar, meus olhos se abrirão, crerá o meu coração. Não há o que o Senhor não faz. Mover montanhas, Deus, tu és capaz. Caminho és, eu vou louvar. Não há o que o Senhor não faz. Oh, não há o que o Senhor não faz. Mover montanhas, Deus, tu és capaz. Caminho és, eu vou louvar. Não há o que o Senhor não faz. Vem comigo assim. Confiarei, eu vencerei. Não há nada como o poder de Cristo. A nossa fé está em ti. Não há nada como o poder de Cristo. Confiarei, eu vencerei. Não há nada como o poder de Cristo. A nossa fé está em ti. Não há nada como o poder de Cristo. Confiarei, eu vencerei. Não há nada como o poder de Cristo. A nossa fé está em ti. Não há nada, não há o que o Senhor não faz. Mover montanhas, Deus, tu és capaz. Caminho és, eu vou louvar.
Nós vamos ler um texto que vai ser projetado aqui na TV, no Salmo 96, versículos 11 a 13, que dizem, vamos ver se o ensaio está bom, que dizem assim, olha aí, na hora. Vamos juntos? Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, ruja o mar e tudo o que nele existe, exulte o campo e tudo o que nele há, então todas as árvores do bosque cantarão de júbilo na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. É um texto tão lindo e pequeno. Vamos ler mais uma vez? Vamos juntos? Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, ruja o mar e tudo o que nele existe, exulte o campo e tudo o que nele há, então todas as árvores do bosque cantarão de júbilo na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Curve a sua cabeça. Senhor, nós te adoramos nessa manhã. O Senhor é o nosso Deus, a nossa alegria está em servir o Senhor. Que privilégio temos, Jesus, e nós queremos nessa manhã não perder a oportunidade de dar culto ao Senhor, de dar louvor ao Senhor, reconhecer tudo o que o Senhor é na história da humanidade, na história da nossa vida, na história das nossas famílias. Nós te louvamos, Jesus. O Senhor é bom e a sua fidelidade, a sua bondade duram para sempre. Nos abençoe como povo nessa manhã. Enche o nosso coração da sua vida. Traz alegria ao que está triste, renova as forças do cansado, porque a gente está diante do Senhor, o nosso Deus, verdadeiro Deus, e nós amamos a sua presença. Amém. Amém. Vamos continuar louvando a Deus, e esse é o momento que a gente separou, se você separou para trazer o seu dízimo e oferta, a gente durante essa música vai ter esse momento para isso. Então, nos envelopes brancos aqui com a nossa turma da recepção, as ofertas e os dízimos regulares, o envelope vermelho para as nossas ações missionárias. Perfeito? Vamos continuar louvando, declarando que o nome do nosso Deus é lindo. Queremos juntos louvar. Vamos lá. início eras a palavra. Vem comigo. Com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. É maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é
declare com a gente. Vamos junto. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Vem. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reina. Nosso Deus, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo. Vamos mudar um pouquinho, só a igreja agora, vai ó. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quero ver a igreja. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Para terminar. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Que beleza, hein? Show de bola. Vou dar uma invertida aqui na ordem, galera. Porque sabe como é que é, né? A gente, pessoal, queria ensinar uma música nova para vocês. Já entendeu aí, né, Lucas? Então, e uma música que tem impactado aqui nosso país, né? De um ministério chamado Morada, que a mensagem central é: só tu és santo. Imagino que alguns de vocês já conheçam. Vai ser a primeira vez que a gente vai cantar aqui na igreja, mas que seja um tempo e um momento de contrição e adoração, como já tem sido, mas você possa vir conosco e juntos possamos adorar, declarando que o nome do nosso Deus é santo. Vamos juntos? Isso. É essa mesmo, né? Vamos lá. Vem assim comigo. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo
motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Vem. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Vem comigo assim, ó. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Bonito. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro. Mais uma vez com a banda, vem. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro. Agora, só a igreja comigo. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus.
Deus. Você pode se sentar. Então, você deve estar se perguntando onde está o nosso digníssimo pastor, reverendo Felipe. Hoje ele está participando da posse do reverendo Vandi, na Igreja Presbiteriana Libertas, igreja que faz parte do nosso Presbitério Redentor. Então ele está lá representando a nossa igreja. Estamos juntos aqui. E eu queria agora liberar os nossos filhos, as nossas crianças, para ir lá para a Liga da Aventura, né? Que vocês tenham um ótimo momento de ensino, né? Direcionado para com a perspectiva que tem que ser ali adequado para as crianças. Então, crianças podem ir lá, as nossas professoras, os nossos voluntários aí estão ali para seguir com vocês. Beleza, gente? Então, vou dar mais alguns avisos aqui. Você sabe que a gente tem e está a pleno vapor os nossos pequenos grupos. Eles acontecem ao longo da semana. A gente tem em Botafogo, temos um pequeno grupo online que a Luciana Motec comanda, às quartas também, Flamengo também, Botafogo, tem vários. Se você tem alguma dúvida, você fala ali com a turma da área VIP, que a gente tem pequenos grupos acontecendo às terças, quartas e quintas, enfim, aí você pega direitinho, pode falar comigo também no final do culto, que a gente dá a orientação correta, e é muito bom se você puder fazer parte desse movimento da igreja fora do domingo, no nosso contexto de pequenos grupos. O próximo aviso que eu queria dar para vocês, esse ano a gente desenvolvendo o tema conexão, a gente quer promover um momento em que a igreja possa estar junto, e a gente separou esse sábado, dia 2 de abril, de 10 às 16 horas, o local vocês estão vendo. Aqui, enfim, a gente tem informações ali nos nossos QR Codes, que você pode se inscrever e pegar mais informações. Qualquer informação necessária, você fale com a nossa turma ali da área VIP, ou então também com a Luciana. A Luciana tem todas as informações. Mas vai ser um momento bacana, pessoal, para a gente estar junto, convivendo, conversando, churrasquinho ali, piscina, enfim, voleibol, vai ser bastante proveitoso. Beleza, gente? Então, mais um aviso, na última segunda-feira a gente começou, o nosso Instituto Bíblico Raízes, nessa temática grande narrativa, uma introdução à cosmovisão cristã. O Vitor, que esteve com a gente aqui, pregou algumas vezes nos últimos meses, ele que está conduzindo o estudo, a gente já teve a primeira aula, foi muito boa, as próximas 4 devem ser melhores ainda. Não, se você não foi, pode ir lá, que ele fez uma primeira aula introdutória, agora que ele vai mergulhar a fundo na temática. Então, vem com a gente, que vai ser muito bacana. A gente vai divulgar também na nossa, como é que chama aquele negócio? Bio do Instagram, os dados lá do Zoom para você entrar. Não estou muito ambientado aqui com essas terminologias de Instagram aí, mas vou aprendendo. Identidade diante do espelho, programação do nosso grupo de mulheres, vai ser na próxima semana, no dia 26, às 15 horas. Então, você, mulher, venha estar aqui com o nosso grupo, vai ser também um tempo bacana. A preletora Norma Braga, infelizmente, teve que... não vai poder estar nesse dia, mas a gente vai manter o evento, e a turma aí já está preparando o desenvolvimento da temática Beleza e Teologia. Vamos lá, evento, bem-vindos. Se você é a primeira vez aqui, a gente está feliz de ter você aqui, então, nosso pessoal da área VIP tem uma lembrança ali para você, não esqueça de passar ali e pegar a sua lembrança, nosso box Raízes. Então, esses os avisos que eu tinha. Vamos cantar mais uma vez? A gente vai declarar que o nosso Deus é soberano. Vocês podem ficar aí sentados como estão, e a gente aqui declarando que o nosso Deus é soberano. Pode ser.
a mesma fé, soberano Deus, a mesma cruz que nos salvou, a ti todo louvor, Jesus, a ti todo louvor, teu nome exalto, soberano Deus, cantamos alto, todo nosso ser pra sempre reina sobre os filhos seus, tu és pra sempre soberano Deus. Quem nos fará o que ele fez, soberano Deus, morreu na cruz, ressuscitou, a ti todo louvor, Jesus, a ti todo louvor, exalto, soberano Deus, todo nosso ser pra sempre reina sobre os filhos seus, tu és pra sempre soberano, teu nome exalto, alto, soberano Deus, cantamos alto, todo nosso ser pra sempre reina sobre os filhos seus, tu és pra sempre soberano Deus. Nada deste mundo pode nos separar desse amor grandioso, ó Deus, que todos o conheçam. Nada nesse mundo, nada neste mundo pode nos separar desse amor grandioso, ó Deus, que todos o conheçam, que todos o conheçam. Mais uma vez. Todos o conheçam. Teu nome exalto, soberano Deus, cantamos alto, com todo nosso ser pra sempre reina sobre os filhos seus, tu és pra sempre soberano Deus, e nada nesse mundo pode nos separar desse amor grandioso, ó Deus, que todos o conheçam. Nada nesse mundo, mais uma vez, vem. Nada nesse mundo pode nos separar desse amor grandioso, ó Deus, que todos o conheçam. Mais uma vez. Que todos o conheçam. Para terminar. Que todos o conheçam.
E nesse momento nós queremos pensar um pouquinho nessa nossa relação com o Senhor. Nós já sabemos de uma notícia e acabamos de cantar ela, que não tem nada que nos separe do amor de Deus. O sacrifício de Jesus, Ele ocupou um lugar extraordinário na nossa vida e é uma coisa prática hoje. A nossa conexão com Deus, então, ela é contínua em Cristo Jesus. Mas nós sabemos que nós temos as nossas lutas, nós pecamos, e graças a Deus por Jesus, que estabelece essa aliança perfeita, e hoje não tem nada que a gente esteja vivendo que possa separar a gente desse amor, dessa conexão com o Senhor. Então eu queria convidar você a pensar um pouquinho em como você está aqui hoje, quais são os seus desafios, quais são as suas lutas, e se tem pecados que você cometeu nessa semana, ontem, hoje de manhã. É um momento de nós apresentarmos as nossas culpas para Deus e debaixo desse poder do sangue de Jesus, recebermos o perdão, a restauração e tudo o que a gente precisa para vivermos o caminho de volta. Então eu queria convidar você a curvar sua cabeça outra vez. A gente vai ficar bem quietinho aí diante de Jesus por uns minutinhos e você vai pensar, é o Espírito Santo quem sonda o nosso coração, e nesse momento é o momento que Ele vai trazer para nós, se tem algo que está nos separando desse amor, para nós confessarmos diante de Deus. Enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo. Porque tua mão pesava sobre mim de dia e de noite, meu vigor se esgotou como no calor da seca. Confessei-te meu pecado e não encobri a minha culpa. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Bem-aventurados os limpos de coração, Senhor, e nós, nessa manhã, juntos aqui como igreja, nós nos colocamos diante do Senhor, em sujeição, com humildade, reconhecendo que o Senhor está acima de todas as coisas, reconhecendo que não há vida fora do Senhor, e nós não podemos perder um minuto sequer da nossa vida, sem usufruirmos dessa presença tão doce, tão especial na nossa vida, que é a sua presença. Então nesse momento nós queremos apresentar o nosso coração por inteiro diante do Senhor, cada um dos nossos pecados diante do Senhor, e nós recebemos do Senhor o perdão, nós aceitamos o convite para restauração, para o caminho de volta acontecer no dia de hoje. Seja glorificado na nossa vida, Senhor. O que nos importa é alegrar o seu coração. O que nos importa é vivermos uma vida de obediência àquilo que nós já temos recebido do Senhor, como princípios, como valores que seguimos como cristãos aqui na terra. Te louvamos, Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o nosso grande amor. Que o Senhor tenha liberdade nessa manhã de outra vez agir poderosamente no nosso coração, nos trazer para perto do Senhor e ser glorificado com a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Bom, como o Dilon disse agora há pouco, o reverendo Felipe
está na posse ali do pastor Vandi, e a gente tem o privilégio de receber aqui hoje o nosso queridíssimo Nilson Pereira, que é seminarista ali na Igreja Presbiteriana Carioca, e ele vem nos trazer a graça aí de compartilhar a palavra, a bênção de recebermos a palavra, veio com a sua família, então muito obrigado, viu, Nelson? Para a gente é uma bênção receber vocês aqui hoje, e que você tenha a liberdade de ser conduzido aí no Senhor, nesse compartilhar da palavra. Deus te abençoe. Vamos orar pelo Nelson. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida do nosso querido Nelson, e aquilo que o Senhor trouxe ao coração dele, nos interessa saber. Então nós nos dispomos a escutar sua voz, Senhor. Usa o seu filho, fale com ele primeiramente. Quem ministra a palavra sabe como é que é. A responsabilidade, ela é grande. Então que o Senhor enche o coração do seu filho nessa manhã, e que nós como igreja sejamos tocados outra vez pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Irmãos, eu queria pedir para vocês abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Antes em meu nome, o nome da minha esposa também, da nossa pequena que está na Liga da Aventura. Eu quero agradecer por estar aqui. Essa igreja é muito querida por nós. Eu tenho bons amigos de caminhada aqui, Luciano, Marcelo, pastor Felipe, o presbítero Alan também. Então nós sempre estamos orando e olhando, ainda que de longe, o crescimento e o avanço do reino através dessa igreja querida. Pode ter certeza disso. Vamos lá, Colossenses 2, versículo 6. Vamos lá, está sendo projetado aqui também. Diz assim a palavra: portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, arraigados, edificados nele e confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graças. Tende cuidado para que ninguém vos tome por presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo e não de acordo com Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele a cabeça de todo principado e poder tendes a vossa plenitude. Nele também fostes circuncidados com a circuncisão que não é feita por mãos humanas, o despojar da carne pecaminosa, isto é, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, com quem também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. E apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. E tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público e na mesma cruz triunfou sobre eles. Assim, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, os quais são sombras das coisas que haveriam de vir. Mas a realidade é Cristo. Ninguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade oculta aos anjos, baseando-se em coisas que tenha visto, inutilmente, arrogante em seu conhecimento carnal, e não retendo a cabeça, com o qual todo o corpo, suprido e organizado pelas juntas e ligamentos, vai se desenvolvendo segundo o crescimento concedido por Deus. Visto que morrestes com Cristo para os espíritos elementares do mundo, porque vos sujeitais ainda a mandamentos como se vivêssemos no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis. Todas essas coisas desaparecerão com o uso, pois são preceitos e doutrinas dos homens. Na verdade, esses mandamentos têm aparência de sabedoria em falsa devoção, falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate aos desejos da carne.
Eu louvo ao Senhor porque vocês estão estudando Cosmovisão, né? No Instituto Bíblico Raízes, porque foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração da gente compartilhar nessa manhã. Sobre cosmovisão bíblica, sobre viver nas Escrituras. E para isso a gente vai falar sobre secularismo também. O pai da igreja, Tertuliano, lá no 2º século da igreja cristã, dizia que a cruz de Cristo tem 2 inimigos comuns. Um é o legalismo e o outro é o liberalismo. São 2 pontas, 2 extremos de algo que tenta roubar a nossa cristocentricidade. Tenta roubar o fato de colocarmos a palavra e o próprio Senhor Jesus como centro das nossas vidas. Irmãos, o secularismo, ele nada mais é que uma forma de espiritualidade transmorfa que atua sempre na vida daqueles que são povos de Deus. Israel, no Antigo Testamento, e hoje a igreja cristã. E vocês podem notar que já tem um tempo que o ateísmo militante ele tem saído de moda. Sempre haverá ateus, é claro, mas ele não é mais aquilo que dita as regras nas grandes cadeiras acadêmicas ou mesmo no cotidiano das nossas vidas. Hoje, o ser humano entende que ele precisa de uma espiritualidade. A questão toda é que tipo de espiritualidade a gente vai adotar. Eu gosto de citar o bairro da Tijuca, onde o Luciano, meu querido amigo aqui, mora, que é um lugar que você sai de um quarteirão e tem uma igreja anglicana. No outro tem uma igreja luterana. No outro você vai encontrar um centro kardecista. No outro você vai encontrar uma igreja católica e por aí vai. É um lugar muito espiritualizado. E você encontra lá lojas que vendem artigos esotéricos também, à torta à direita. E isso porque nós fomos criados para tentar viver um tipo de espiritualidade. E quando a gente não está conectado com o Senhor, qualquer coisa pode ser a nossa espiritualidade que a gente agarra. O próprio ateísmo que eu acabei de citar, ele é um tipo de espiritualidade. Eu trouxe aqui alguns exemplos de como o secularismo atuou e atua ainda hoje na humanidade. Você pode verificar na história o politeísmo, ainda hoje há politeístas que creem em mais de um Deus. O romanismo, quando a Igreja Católica se torna apóstata, ela se torna uma outra coisa diferente do que as Escrituras apontam para nós, e até hoje existe, claro. O antropocentrismo, esse sempre, desde Adão e Eva, está aí assolando a vida da humanidade. O ateísmo, como já citamos. O cientificismo, que aí você vai ter o deísmo, por exemplo, que é você crer na ciência mais do que em Deus e não crer na intervenção divina direta na história. E o neopaganismo, que é tão forte nos nossos tempos. Hoje, a gente consegue visualizar releituras de adorações, de espiritualidades que já existiam na humanidade desde sempre. Eu gosto de citar o pastor anglicano Leslie Newbigin. Newbigin era um missionário e um pastor que foi morar na Índia. Ele era britânico, foi morar na Índia ali no começo do século XX. E ele é meio que um mentor de todos nós que estudamos cosmovisão cristã. Se você vê escritos de Michael Gorin, de Timothy Keller, entre outros, você vai, Ed Stetzer, que são autores que a gente recorrentemente lê, por sermos uma igreja que tem uma direção mais missional, você vai verificar que sempre Leslie Newbigin é citado. Esse homem viveu mais de 10 anos na Índia. E ao voltar para a Inglaterra, ele percebe que a Inglaterra já não era mais tão diferente do que a Índia. Ele toma um choque de realidade. Então ele começa a estudar as coisas que ele estudou para fazer a missão transcultural de ir à Índia, para começar a pregar na própria Inglaterra. Quantos conhecem aqui o livro Deuses Americanos de Neil Gaiman, por exemplo? Ali no livro, vou contar um pequeno spoiler, mas nada que comprometa a leitura, há uma briga entre os deuses mais antigos contra os deuses mais modernos. E os deuses antigos liderados por Odin, que está cada vez mais fraco, porque quase ninguém mais o adora, e os deuses modernos liderados pelo deus da tecnologia, que é até caracterizado como um menino, que é o mais poderoso de todos os deuses naquele momento ali da trama do livro. Isso acontece porque a gente
depois do iluminismo, principalmente, do século XVIII para cá, nós começamos a racionalizar as coisas. É uma mania que a nossa geração tem. Qualquer coisa a gente precisa ser racional, precisa racionalizar. Então, nós não vamos adorar um Deus feito de metal, ou de gesso, ou de qualquer outro tipo de ferramenta ou material. Mas a forma de idolatrar, e é o que Leslie Newbigin vai perceber, é a mesma. Tim Keller, ele tem um livro chamado Deuses Falsos, que vai denunciar exatamente isso. A gente hoje não acende uma vela para uma estátua, mas a gente vive em prol de uma coisa. É interessante também que nesse livro, Os Deuses Americanos que eu citei, o Deus das estradas é muito forte porque ele recebe sacrifícios, que são os acidentes das rodovias que as pessoas acabam cometendo, né? E esse conceito é bem importante porque a gente tem deuses antigos atuando de forma diferente, de forma maquiada, de forma transformada hoje em dia. Quer ver uma coisa? Hoje em dia há muita ênfase no cultivo da terra, na conservação do planeta. Isso é uma pauta bíblica. Se você pegar as Escrituras e estudar profundamente, você vai ver que é uma ordenança do Senhor que nós cuidamos do planeta que Ele criou, sim. Né? Inclusive, nós cremos na restauração da terra, como está em Romanos 8, e por aí vai. Só que o secularismo ele se apossa de coisas que são são válidas, que são honrosas da gente defender. Por exemplo, as Escrituras batem constantemente com a ideia de existir diversos tipos de raças dentro da humanidade. Para a Bíblia, só existe uma raça, que é a raça humana. E como Deus é maravilhoso e Ele cria coisas belas, Ele nos criou com tons de pele diferentes. Mas isso não nos torna uma raça diferente. Nos torna uma única raça, que é a raça humana. E tudo isso é para a glória de Deus. Porém, o secularismo ele vai se apossar e criar inimizades por conta de algo tão detalhoso que é o tom da nossa pele. E aí surge o racismo e surge o combate ao racismo da mesma forma. A Bíblia também vai dizer que a mulher não é, de forma alguma, inferior ao homem. Ela é complementar. Deus criou Adão e Eva amando os dois da mesma forma, para que de forma harmoniosa os dois se completem. Mas o pecado traz o machismo, que é a sobreposição do homem em relação à mulher, e o feminismo, que é o contrário. Quantos lembram que alguns anos atrás ficou muito famoso uma senhora na Espanha que foi tentar limpar um quadro de Jesus e ela criou uma outra coisa totalmente disforme e engraçada que virou até meme? Isso é o homem tentando resolver o seu grande problema, que é o pecado. Quando o homem tenta resolver o seu próprio pecado, ele faz tipo essa moça. Ele torna a coisa pior ainda. E todas as ideologias que provêm do homem não têm suficiência para consertar os grandes problemas que a gente vê por aí. E o curioso é que tudo isso faz parte das Escrituras. A palavra de Deus cuida disso tudo. Mas às vezes a gente prefere ouvir aquele homem e aquela mulher que estão discursando na TV, ao invés de abrir as Escrituras, de caminharmos juntos com teólogos que são verdadeiramente convertidos ao Senhor e entender o que a Escritura aponta. E aí, a coisa sai pior do que era antes. Porque o problema do homem não é se ele é pobre, não é se ele é rico. O problema do homem é o pecado. E não importa a sua classe social, aonde você vive, sempre o seu problema vai ser o pecado. E dentro desse contexto, a gente verifica que nós devemos adotar a cosmovisão cristã, a cosmovisão bíblica, aquilo que a Escritura nos aponta para fazer. O pastor Igor Miguel, de Belo Horizonte, da Igreja Esperança, ele tem um livro muito interessante, muito curioso, chamado A Escola do Messias. Igor Miguel é um hebraísta, né? Ele é um especialista em cultura hebraica, além de ser pastor, teólogo, e ele bate na tecla que as Escrituras, um dos motivos delas existirem, do objeto mais importante do mundo, que é a palavra de Deus, né? É nos ensinar como viver.
Lá no meu presbitério a gente fala uma coisa, que o Evangelho ele é uma longa caminhada numa mesma direção. A gente tirou essa frase do Eugene Peterson. E sendo uma longa caminhada numa mesma direção, cujo final dessa estrada é a Nova Jerusalém, é a cidade santa, é a eternidade com Deus, que a palavra de Deus diz que não haverá luz, porque o próprio Deus será a luz da cidade. Eu tenho para mim que os pecados são como outdoors, espalhados por esse caminho. E muitas vezes a gente está lá, concentrado em seguir a longa caminhada na mesma direção, e olhamos para o lado. Já tentaram andar olhando para o lado? Você não vai andar na mesma velocidade que você estava, com a mesma atenção que você estava. Fatalmente você vai tropeçar, se você demorar muito olhando para o lado. Acidentes acontecem à torta direita no mundo, porque alguém olhou para o lado ao invés de olhar reto, inclusive. E às vezes você está olhando reto e bate na pessoa que está olhando para o lado na sua frente. E por isso que o discipulado é tão importante. Porque você está lá, na longa caminhada na mesma direção, olhando fito para o final, para a direção, para onde a estrada está levando. E às vezes você encontra um irmão, uma irmã, distraído com um desses pecados, com um desses outdoors. E aí você cutuca. Cara, está olhando para isso aí? Está olhando para o novo lançamento da Apple? Está olhando, e sendo que seu celular está bom e você não tem dinheiro para comprar aquilo ali? Está olhando para aquela mulher sedutora, sendo que você é um homem casado e cristão? Está olhando para qualquer sorte de pecado que pode afetar a nossa vida, ao invés de estar olhando para lá, para o final da estrada. E a gente cutuca um ou outro, desperta, às vezes não desperta, não tem mais jeito, o cara já foi, e segue na longa caminhada, na mesma direção, juntos. O Mark Dever, pastor americano, ele define o discipulado exatamente assim: como viver para imitar a Jesus, que foi o primeiro a traçar esse caminho para nós, e ajudando outros a viver para imitar ao Senhor Jesus também. Por isso que não dá para a gente viver sozinho, não dá para a gente caminhar sozinho. E dentro desse contexto, Martinho Lutero, grande reformador, dizia que ele precisava pregar o Evangelho para ele mesmo antes de qualquer coisa, antes do dia virar, porque todo dia ele tem dia a esquecer. Porque a gente é tão massificado em relação ao secularismo que afeta nesse mundo hoje, que às vezes a gente se perde. Só a palavra de Deus, a luz para o caminho, como diz o Salmo 119, pode nos guiar nas veredas da justiça, nas veredas do Senhor. O outro reformador mais famoso, João Calvino, dizia que o nosso coração é uma fábrica constante de ídolos. Se você for numa livraria agora e ver o top 10 dos mais vendidos, eu aposto com você que boa parte deles vai ser sobre autoajuda, sobre se conhecer, sobre olhar para si próprio e, com isso, tentar resolver os seus problemas. Mas ele acabou de falar que isso é impossível para nós. Que isso é impossível para nós. É impossível para nós olharmos para o nosso próprio pecado e vencê-los sozinhos. Mas é isso que o mundo vai pregar. É isso que os grandes palestrantes, os grandes escritores, os grandes programas vão definir. Porque hoje o grande ídolo é o próprio homem. Hoje o homem pensa que pode resolver seu próprio problema e os problemas a seu redor. E nisso a gente cai. E nisso a gente enfraquece. E nisso a gente deixa de ir à igreja muitas vezes, não vai com a frequência que tem. E nisso a gente não se entrega completamente para o reino de Deus, que é a vontade do Senhor. Existem várias igrejas que não conseguem se organizar, por exemplo, porque os homens não querem ser presbíteros, não querem ser diáconos. Isso, infelizmente, é algo muito comum no nosso cotidiano, nosso dia a dia hoje. Isso tudo porque a gente está olhando sempre para o nosso próprio umbigo. A gente costuma dizer lá na Carioca que você sozinho é tão igreja como um tijolo é casa. Por isso a gente precisa do Senhor e precisa um dos outros também para vencer.
dizem que quem tem mau hálito não sabe que tem mau hálito. Ele precisa de alguém apontando para poder entender e consertar essa questão. Por isso o apóstolo Paulo escreveu essa carta. A igreja de Colossenses era uma igreja jovem, uma igreja recém-plantada. E não foi Paulo que plantou, foi Epáfras, um dos discípulos de Cristo que Paulo ele mentoreava ali no seu ministério. Colossenses é uma carta escrita na prisão, como Filipenses, como Filemão, como 1ª e 2ª Timóteo, dentre outras. Inclusive, Filemão era um membro da igreja de Colossos. A carta, quem levou foi Epáfras, tanto Colossenses quanto o Filemão, quando ele foi visitar Paulo na prisão. E contando o que aquela igreja passava, Paulo resolveu escrever esse compêndio teológico, essa carta, essa preciosidade da teologia bíblica que é a Colossenses. Quem me conhece mais de perto sabe que eu sou um entusiasta com a teologia paulina. Eu gosto muito do que Paulo escreveu e da sua vida e da sua obra. E Colossenses é uma carta única dentro desse conjunto, que vai de Romanos até Filemão na Bíblia, porque Paulo ele decidiu caprichar na teologia, ele decidiu pegar pesado na teologia exatamente para resolver os problemas que aquela igreja tinha. Que problema pode ser? Você pode estar pensando. Pensa no mapa mundi aí. Colossos ficava na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Hoje a cidade não existe mais, mas ela ficava ali, no litoral ali mais ou menos da Turquia. E se você lembrar do mapa, você vai perceber que a Turquia fica muito próxima da Grécia. E como todo lugar que uma igreja cristã surgia, haviam também judeus tentando pressionar os novos cristãos a serem primeiro judeus e depois adorarem Jesus. Isso é recorrente na Bíblia. Você lê o livro de Atos e todo o Novo Testamento, você vai perceber o quanto isso acontecia. E isso era uma espécie de legalismo. Em Atos 15, quando teve lá o Concílio de Jerusalém, os líderes da igreja, os apóstolos e Tiago, o presbítero da igreja de Jerusalém, decidiram que a gente não precisava mais se tornar judeu para sermos cristãos. Isso é um problema que para a gente é muito longe, porque a gente não tem mais judeus atrás de nós, queremos nos converter ao judaísmo, mas era um problema muito sério na igreja primitiva. E, pela proximidade com a Grécia, havia algo, que é o helenismo, que pressionava a igreja de Colossos por outro lado. Ela vivia sendo puxada por um lado, sendo puxada por outro. De um lado os judeus, do outro lado os helenistas, que queriam que eles paganizassem o cristianismo, queria que eles adorassem outros deuses também, além de Jesus. E isso é uma coisa que já é mais próxima de nós, né? Porque nós somos ocidentais. O Brasil fica lá no extremo ocidente, né? No sul do extremo ocidente, o maior país ali da região. Então, assim, a gente verifica que Paulo, para combater todas essas coisas, para fazer os colossenses continuarem olhando para a palavra de Deus e para Cristo Jesus, ele escreveu uma carta bem robusta. Carta aos Colossenses é um dos principais escritos cristocêntricos, ou seja, cujo Cristo é o centro da carta. Colossenses 1, por exemplo, que vai do 1 ao 23, ele é um trecho da palavra de Deus extremamente famoso. Há poemas, há canções, há diversas formas de expressar a beleza que Paulo descreve a Cristo Jesus, ao nosso Senhor. Tem uma música muito famosa do Projeto Sola, inclusive, que se chama Colossenses 1. E do versículo 24 até o capítulo 2, versículo 5, Paulo ele vai falar do sofrimento que ele estava vivendo como apóstolo, mas ensinando aos colossenses que ele em momento algum deixou de olhar na longa caminhada na mesma direção para o final dessa estrada, que é Cristo Jesus, que é viver eternamente com Ele na Nova Jerusalém. No capítulo 2, versos 6 a 23 que a gente leu, ele está falando aos colossenses para resistir à pressão e não se afastarem do cristianismo bíblico, do cristianismo que a Bíblia pregava, ainda que eles fossem impressionados pelos helenistas, pelo politeísmo greco-romano e também pelos judaizantes. No capítulo 3 até o 4, ele vai falar da vida eterna, da ressurreição e da Nova Jerusalém. Então Paulo foca em Cristo para trazer esperança, para trazer encorajamento,
para trazer foco para aqueles cristãos, lá em Colossos. Porque o secularismo nada mais é do que a velha serpente do Éden, tentando seduzir o homem e a mulher para viver para si próprio e não mais para o Senhor. A gente enfrenta isso ainda hoje, e todas as gerações anteriores a nós também, desde Adão até que o Senhor volte e destrua completamente, não só Satanás, mas também o pecado que ainda habita em nós. Lutero dizia que nós somos simultaneamente justos, simultaneamente pecadores. E ainda que a gente seja santificado todos os dias pela palavra e pela ação do Espírito Santo, o pecado ainda habita em nós e ainda nos atrai o tempo todo. Eu gosto de uma analogia que eu aprendi quando eu era novo convertido por uma missionária, que ela dizia que a nossa mente é como um grande quintal. Sei lá, limpou o seu quintal. Quem tem casa aí sabe como é. Não é meu caso. Eu tenho apartamento, mas eu imagino. E bate uma ventania e suja todo o quintal. Você deixou o quintal bonitinho, cheirosinho, limpinho, e a ventania vai. Se você não pegar a sua pá e a sua vassoura, vai bater uma ventania contrária para limpar o quintal? Não vai. A responsabilidade de limpar é sua. Ainda que não seja você que tenha sujado esse quintal. E assim é a nossa vida no mundo. O tempo todo nós somos seduzidos pelo secularismo. O tempo todo nós somos seduzidos pelas paixões que ainda habitam no nosso coração através do pecado. E a gente tem que limpar. Intencionalmente a gente tem que ir lá, buscar o Senhor e limpar. Do verso 6 ao 8, você pode verificar aí na sua Bíblia, do capítulo 2, que a gente leu, Paulo, ele alerta fortemente para não cedermos a essa pressão, ao modo como o mundo ensina. O tempo todo alguém vai querer te ensinar de como você tem que conduzir sua vida. O tempo todo. Não importa a idade que você tenha, não importa a condição com que você vive, sempre vai ter alguém querendo ensinar isso. Isso não é necessariamente ruim. Depende de quem você ouve. Porque ninguém foi feito para viver isoladamente sozinho. E dentro desse contexto, a gente volta lá ao que eu falei do livro do Igor Miguel, A palavra de Deus existe para nos ensinar a forma correta de se viver com o Senhor. Isso é algo que a gente precisa sair daqui entendendo fortemente. A Bíblia não existe só para alguém vir aqui e pregar para vocês, ou para a gente basear nossas canções que cantamos no culto. Perdão. Ela existe para a gente aprender a forma correta de se viver. E glorificar a Deus nisso. Só beber um pouquinho d'água. E a gente precisa ouvir pessoas que se dedicam a viver como ela ensina. Os judeus e os cristãos também, os primeiros cristãos, se empenhavam muito em bater na tecla da sabedoria. A Bíblia diz que a sabedoria é o próprio Senhor. Tiago vai dizer na sua carta que se a gente pedir a Deus sabedoria, Ele nos dá de graça. Para saber como viver, como conduzir os nossos relacionamentos, a nossa vida profissional, a nossa vida como um todo. Para seguir nessa caminhada e chegar a Jesus eternamente. E se a gente vai ter que ouvir alguém querendo ensinar a gente como viver, por que não fazer a melhor escolha? Por que não ouvir o Espírito Santo e não ouvir aqueles que caminham com Ele? Mas a gente opta por ouvir quem não devemos ouvir e por ouvir o nosso próprio coração. E essa é a grande armadilha que o diabo faz para que a gente caia. Porque a Bíblia diz que não há nada mais enganoso, nada mais rebelde que o nosso próprio coração. Quando a gente segue o que a gente acha, o que a gente sente, sem que isso seja filtrado através do crivo da palavra de Deus, nós estamos prestes a cair. E aí, lembra também o que Paulo fala nas suas cartas? Aquele que está de pé, vigie para que não caia. E hoje, irmãos, o que mais tem são vozes o tempo todo falando no nosso ouvido. Nunca houve, nenhuma geração enfrentou tanta multiplicidade de vozes tentando coordenar a nossa vida em formas de ideologias,
em forma de política, de economia, de sociedade. E não é para a gente viver alienado dessas coisas, não é isso que Jesus quer. É muito claro lá na oração dele, em João 17, que nós não somos do mundo, mas que ele nos enviou para o mundo. Mas ele também disse que nunca nos deixaria até a consumação dos séculos. Ele também disse que aonde tivesse 2 ou mais em nome dele, ali ele estaria. Por isso nós precisamos viver conectados com o Senhor e conectados uns com os outros o tempo todo, para que a gente possa viver da forma correta. Do verso 9 ao 15, Paulo expõe a teologia da aliança, que é um pilar central para nós como cristãos reformados. Só que falar de aliança no mundo que a gente vive hoje, na modernidade líquida, que é o termo do filósofo Zygmunt Bauman, eu gosto muito desse termo porque o que é líquido não pode ser pego, né? Esse tempo é um tempo muito fluido mesmo, né? Os historiadores e sociólogos e filósofos, e eu sou formado em história, então eu já estudei bastante isso na faculdade, na época de faculdade, eles não sabem delimitar o início dessa era, da pós-modernidade. Uns dizem que é quando a Al-Qaeda jogou os aviões no World Trade Center, outros dizem que já vem desde o final da Segunda Guerra, outros dizem até que foi com a pandemia que isso começou. Só que é um tempo tão difícil de discernir, porque é tão líquido, que até os intelectuais que se esmeram em entender, não conseguem entender. E falar de aliança num tempo desse, aliança remete a algo absoluto, a algo concreto, a algo indissolúvel, a algo que é base. E falar disso nesse tempo é quase como uma ofensa para muita gente. É por isso que existem coisas bizarras como a união estável, por exemplo. Para quem não sabe, a união estável, ela não muda o estado civil de quem tem. Você continua sendo considerado solteiro. E você vive com alguém como se fosse casado, às vezes tem até filhos e bens. Porque, no fundo, lá no coração, a ideia é que eu estou com essa pessoa. Mas se eu conhecer outra, que eu me atraia mais do que a ela, a gente pode dissolver e não precisa assinar papel de divórcio nem nada do tipo. Essa é a ideia que está por trás da união estável. É por isso que hoje o diabo usa o tempo todo pessoas para tentar ressignificar o que é a família e o que é a igreja. Por isso existem tantos desigrejados no nosso tempo. Porque igreja e família são as instituições mais sólidas que Deus criou, baseados na teologia da aliança. Porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Quando Ele faz uma aliança com o povo, Ele cumpre. Foi assim com Israel e assim com a igreja, que é a mais amplo do que Israel. Porque pega povos e pega todas as nações, pessoas de todas as nações. E falar disso nesse tempo é muito complicado. Porque tudo que as pessoas correm é de alianças. Tudo que as pessoas correm é de compromissos. Tudo que as pessoas correm é de coisas absolutas, porque é um mundo relativo, onde eu tenho uma verdade, vocês têm outra, e cada um vive de acordo com o que quiser. Só que ser cristão é estabelecer raízes, como é o nome dessa igreja, inclusive. Ser cristão é viver a aliança que Deus fez com a gente. Ele nos amou primeiro, como João diz, e por isso nós os amamos também. Porque ser cristão é estabelecer alianças uns com os outros também. É ser fiel ao Senhor e fiel uns aos outros também. E hoje a gente vive numa era que as pessoas pulam de igreja em igreja. Só porque alguém olhou torto para elas muitas vezes. Hoje nós vivemos numa era que as pessoas têm 4 filhos cada um de um casamento ou nem casamento de uma união estável. Hoje a gente vive numa era de coisas descartáveis, volúveis, quebráveis. Você quebra algo, aquilo não te satisfaz mais, você se livra e pega uma coisa nova, mais moderna, mais interessante para você. E aí, sabiamente, para o mal, as empresas sabendo disso, fazem
celulares cada vez mais frágeis, que é exatamente para quebrar logo e você poder comprar um novo. É muito comum, principalmente entre os homens, aquele discurso de que os carros antigos eram mais firmes e fortes do que os novos. Mas é porque é um retrato do nosso tempo. É um tempo que a nossa mente está condicionada a se livrar daquilo que está dando trabalho, ao invés de tentar restaurar, investir e resolver. Ao invés de crer no Deus que restaura e faz nova todas as coisas, a gente segue. Do verso 16 ao 23, Paulo vai falar de andar no Espírito. Isso é um pilar da teologia paulina. O tempo todo Paulo está falando de andar no Espírito. Porque é a única forma de a gente estar conectado com a palavra e também com o próprio Senhor. Diante disso, eu quero, caminhando para o final, que a gente pense em 3 aplicações que podem ajudar a fazer a gente vencer o secularismo tão poderoso no nosso tempo. O primeiro, e até óbvio, né, era amar a Cristo sobre todas as coisas. E como consequência disso, ao próximo como a nós mesmos. Eu gosto muito de usar a expressão Cristo bíblico, porque no nosso tempo, até mesmo o Senhor é relativizado. Há 2 anos atrás, a última vez que teve desfile na Marquês de Sapucaí, a Mangueira trouxe um enredo sobre Cristo. E aquilo me chamou a atenção, e eu fui ver. E curioso é que ela trouxe mais de 60 tipos de Cristo. Tinha o Cristo travesti, o Cristo adolescente de comunidade, um dos cargos era esse, inclusive, um adolescente de comunidade crucificado, o Cristo mulher, o Cristo socialista, o Cristo capitalista, Cristo católico, tinham vários tipos de Cristo, eles conseguiram achar 60 tipos de Cristo diferentes. Primeiro, dei parabéns pela criatividade do carnavalesco, e segundo, eu fiquei olhando aquilo ali e pensei, cara, até Cristo é relativo nesse tempo, nessa era que a gente vive. Só que não é. Só existe um Cristo. E ele já tinha nos avisado que iam vir diversos Cristos se dizendo Cristo. Inclusive o grande anticristo que vai ainda ascender, ele vai se colocar no lugar de Cristo. Porque anti não é só contrário, também significa se colocar no lugar de. E aí eu comecei a falar de Cristo bíblico, porque é o Cristo que a Bíblia prega. Porque chegou o ponto que a gente não pode falar Jesus Cristo sem explicar de que Cristo a gente está falando. Que Cristo que a gente crê e dedica a nossa vida, que é o nosso Senhor e Salvador. E amá-lo, acima de tudo, é entender que enquanto ideologias humanas são conceitos a serem explorados, o nosso Jesus, ele é uma pessoa. E com pessoas a gente se relaciona. A gente não só estuda, não só tenta entender e passar adiante aquilo que a gente aprendeu, mas a gente se relaciona. Lá em Coríntios, Paulo ensina que Cristo veio para restaurar o relacionamento do homem e da mulher, do ser humano com Deus. E com isso nós herdamos o ministério da reconciliação também. Porque ao pregar o Evangelho, a gente reconecta pessoas com o Senhor. Eleitos dele desde antes da fundação do mundo, que não fazem parte do povo de Deus hoje. A gente conecta essa galera com o nosso Deus. Então, amar a Cristo é entregar tudo que a gente é a Ele. O nosso tempo, o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, o nosso emprego, a nossa família, a nossa igreja. E dentro disso, o segundo ponto que eu quero trabalhar é exatamente o fruto disso, que é viver a palavra de Deus todos os dias. Lá no nosso presbitério, a primeira coisa que eu faço quando aconselho alguém, ou quando sou aconselhado por alguém, também recebo isso, né? É perguntar como está a sua vida devocional. Porque sem vida devocional,
essas muitas vozes vorazes que a gente está falando aqui, desde o início desse sermão, vão nos fagocitar, vão nos engolir, vão nos trazer como adeptos deles. Lembra que Jesus fala em Mateus 24? Que as ideologias humanas que o anticristo vai trazer são tão fortes que enganariam até mesmo os eleitos, se possível. A gente está falando de coisa séria, não é de coisa caricata. Não é de alguém vestido de Jesus por aí, com um sotaque dizendo que é Jesus. Está falando de algo que é tão convincente que até mesmo eleitos que não estão firmes em Jesus vão ser enganados por algum momento. E o devocional é muito a limpeza do quintal que a gente falou ainda há pouco. Eu sou um cara muito diurno, então eu preciso fazer o meu devocional de manhã. Porque se eu fizer em outro horário, é melhor do que não fazer, mas eu já me sinto mal, porque eu não dei para Deus o melhor do meu dia. Eu não tive tempo com o Senhor na minha melhor forma ali, mentalmente falando. E muitas vezes, meu irmão e minha irmã, você não vai ter vontade de viver o seu devocional. Porque a nossa carne, a nossa natureza humana, ela sabe que a única coisa que pode dominá-la é exatamente estar em constante contato com a palavra e com o Espírito. Estudando a palavra, meditando nela, em oração ao Senhor, diariamente. Mas há uma expressão em inglês que é o fake it till make it, que a minha esposa sempre diz lá em casa, que quer dizer algo como, faça até se tornar uma verdade, até você querer fazer. É mais ou menos isso a tradução, que se aplica demais à nossa vida devocional. A gente precisa fazer querendo ou não querendo, porque disso depende a nossa vida. Nesse mundo, a gente se mata e mata a outros em nome do ouro, né? Está numa guerra entre Rússia e Ucrânia, e a primeira coisa que eu vi os economistas aconselhando é: pare de investir em dólar, invista em ouro, porque é o único bem que nunca se adapta, né, às questões geopolíticas. E se você parar e meditar lá em Apocalipse 21 e 22, a descrição que João faz da Nova Jerusalém, ele fala que as ruas da Nova Jerusalém serão de ouro. Em outras palavras, o chão aonde a gente vai pisar é feito da coisa que as pessoas mais se matam para obter nessa terra. O pecado faz com que a gente inverta prioridades. A gente não vive sem água e sem ar. Mas faz uma pesquisa por aí para ver o que a pessoa acha mais valioso: a água, o ar, ou um ouro, um diamante, ou um petróleo da vida. Porque o pecado faz isso com a gente. E a palavra de Deus, e a vida de oração, e as disciplinas espirituais como um todo, são aquilo que nos mantém de pé, realmente vivos. Sem sobreviver, mas viver a vida com a abundância que Jesus nos prometeu já desde aqui da terra. Só que a gente procura valorizar outras coisas. Porque o nosso coração é uma fábrica constante de ídolos. E quando a gente tem muito contato com uma coisa, a nossa tendência é desvalorizar. Por isso que é amar ao Senhor acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo, né, em seguida, porque o nosso próximo, mais próximo, é o nosso cônjuge. São os nossos filhos, nossos pais e mães, para quem não casou ainda. E fatalmente, geralmente é com quem a gente menos valoriza muitas vezes na vida. Porque a gente está em o tempo todo. Só que Deus faz a gente ter o tempo todo, porque na verdade é o que a gente mais precisa para viver. O terceiro ponto é que caminhar no Espírito é uma das formas de vencer a influência do secularismo. Nós reformados precisamos falar mais sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Ele é o nosso Deus. Mais do que isso, Paulo vai dizer que não adianta, aí é minha tradução livre aqui, né? Não adianta você ter tatuagem que aponte ao cristianismo, cordões, pulseiras, brincos, anéis. E eu não tenho nada contra isso. Eu tenho meu anel aqui com os versículos bíblicos que eu mais gosto. A aliança, né, geralmente também vem como a nossa.
Mas não adianta nada disso, se o Espírito Santo realmente não habita em você. A Bíblia diz que o único selo, a única prova que você é um filho de Deus, é o Espírito Santo dentro de você. Quando Deus olha para você, Ele está olhando se o Espírito Santo está ali. E se não tiver, meu amigo, você é só um hipócrita, que coloca uma máscara e frequenta uma igreja. E caminhar no Espírito é algo que Paulo está constantemente nos exortando a fazer. A melhor forma de se entender a palavra é caminhar com o autor dela, que é o Espírito de Deus, que inspirou homens a escrever, mas que é o Espírito de Deus o autor. E é Ele que nos consola, que nos restaura, que nos faz voltar ao caminho correto, que nos faz ser imagem e semelhança do Senhor Jesus. Que o meu texto preferido, que é Romanos 8, vai dizer que é o grande incentivo da nossa vida, ser maduros como Jesus é. E nesse mesmo capítulo, a gente aprende que nem orar a gente sabe sozinho. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aí sim a nossa oração chega a Deus, o nosso Pai. Aquele que é o Criador de todas as coisas. Então, sem o Espírito Santo, nem crente você vai conseguir ser. E ele é uma forma de frear o secularismo. Para concluir, ele é a forma, na verdade, né, junto com a palavra. Para concluir, eu quero fazer algumas perguntas. E quero que a gente reflita nisso. Eu acho que o Senhor vai nos ajudar a entender se nós estamos vivendo uma vida bíblica ou uma vida secularizada. Como você gasta seu dinheiro? Quantas horas você gasta com o seu trabalho? Como você constrói seu casamento? Como você educa seu filho para ele ser um cristão ou para ser alguma coisa bem-sucedida? Um médico, um advogado, um juiz, seja lá o que for. O que é a prioridade aí? Se você tiver que fazer uma escolha para o seu filho e ele vai te obedecer, qual é a prioridade que você vai dar? Para que ele tenha seu tempo devocional ou para que ele faça o dever de casa? Suponhamos que só dá tempo para fazer uma coisa ou outra. O que você vai mandar seu filho fazer? O que tem mais peso nas suas decisões? A ciência e o seu conhecimento adquirido por um pedaço de papel chamado diploma? Ou os princípios da palavra de Deus? Bandeiras identitárias, ideologias, são a sua religião? Ou o cristianismo bíblico que a palavra vai descrever? Talvez esse sermão, essas perguntas, possam te colocar em crise. Porque você está percebendo que você está guiando a sua vida de uma forma errada. Mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que o Senhor já usou Paulo lá em Romanos 7 para nos dizer qual é o caminho. No final de Romanos 7, Paulo fala que o mal que ele quer fazer, isso é o que ele faz. E o bem que ele pretende fazer, ele não consegue fazer. Só que ele termina esse capítulo dando glórias a Jesus Cristo. Porque Ele verdadeiramente transforma e nos faz viver da forma que compete ao Senhor. Quero deixar um desafio para você nessa manhã. Nessa semana, medite na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Ela é bem curtinha, tem 4 capítulos, é bem tranquila. Medite nessa carta e procure um irmão, uma irmã, ou o seu pastor, e comente o que o Senhor tem falado para você. Meditamos nessa carta durante essa semana. Pedir para você fechar seus olhos, fazer uma oração para encerrar. Pai Santo, nós te damos graça porque Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Deus. E o Pai que ama é o Pai que exorta. E o Pai que ama é o Pai que conserta a vida dos seus filhos para serem como o nosso irmão mais velho, como o nosso grande modelo, que é Jesus Cristo. Senhor, vivemos num mundo de muitas vozes que querem nos dominar. Mas Tu prometeu que as Tuas ovelhas, quando ouvem a Tua voz, a voz do bom pastor, sabem quem Ele é e o seguem e obedecem, Senhor. Que sejamos esse tipo de ovelha, Pai. Que sejamos, Senhor, verdadeiramente Teus filhos.
Enche a mim e os meus irmãos, ó Pai, da presença do Espírito Santo, do nosso Deus, e que Ele faça com que a Tua palavra viva em nós, que não seja só um objeto de estudo que permeia a nossa mente, mas que circule por todas as veias do nosso corpo, Senhor, para que a gente seja vivo e viva em Ti, para que em nós viva a Tua vida, e essa vida traga vida para outros que estão mortos ao nosso redor, porque ouvem vozes mortas, Senhor. Nos ajuda, Pai, porque sem Ti nada podemos fazer como a Escritura ensina. Em Teu nome, o nome santo e glorioso de Jesus. Amém. Beleza, gente. Obrigado, Nilson, por trazer a palavra aí pra gente. Deus abençoe você e seu ministério lá na Igreja Presbiteriana Carioca. Vamos ficar de pé para a gente terminar, declarando que não há o que nosso Deus não faz? Novamente. Vamos juntos? Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Posso ver as palmas? Tchau. Tchau. Aos teu falar, acalmas a tempestade. Ao teu falar, a escuridão tem seu fim. Ao teu tocar, eu sinto o céu na terra. Ao teu tocar, meus olhos se abrirão, crerá o meu coração. Não há o que o Senhor não faz. Mover montanhas, Deus, tu és capaz. Caminho és, eu vou louvar. Não há o que o Senhor não faz. Ao teu falar, cura as minhas feridas. Ao teu falar, revives o meu sonhar. Ao teu tocar, sinto que és poderoso. Ao teu tocar, meus olhos se abrirão, terá o meu coração. Não há o que o Senhor não faz. Mover montanhas, Deus, tu és capaz. Caminho és, eu vou louvar. Não há o que o Senhor não faz. Oh, não há o que o Senhor não faz. Mover montanhas, Deus, tu és capaz. Caminho és, eu vou louvar. Não há o que o Senhor não faz. Oh, quero ver as palmas, bem instalado. Vem comigo assim, ó.
confiarei. Vocês? Eu vencerei. Não há nada como o poder de Cristo. A nossa fé está em Ti. Não há nada como o poder de Cristo. Confiarei, eu vencerei. Não há nada como o poder de Cristo. A nossa fé está em Ti. Não há nada como o poder de Cristo. Confiarei, eu vencerei. Não há nada como o poder de Cristo. A nossa fé está em Ti. Não há nada, não há o que o Senhor não faz. Mover montanhas, Deus, Tu és capaz. Caminho és, eu vou louvar. Não há o que o Senhor não faz. Não há o que o Senhor não faz. Mover montanhas, Deus, Tu és capaz. Caminho és, eu vou louvar. Não há o que o Senhor não faz. Deus seja louvado. Então, você tenha uma boa semana. Não esqueça ali de pegar o seu filho na nossa Liga da Aventura. Se é a sua primeira vez aqui, também não esqueça de pegar a lembrança que temos para você ali na nossa área VIP. Um grande abraço para vocês e boa semana, pessoal.